obedecendo a voz do Espírito Santo. Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho edificante, daquela hora em que o Espírito Santo fala conosco e por muitas vezes a gente reluta em obedecer, em fazer aquilo que Deus pede a nós. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que de alguma forma a mensagem de hoje pode te ajudar. Ontem à noite eu havia terminado as minhas orações. Quando eu me deitei para dormir, no momento em que eu fechei os meus olhos, eu ouvi uma voz do Espírito Santo me dizendo: liga para fulana de tal e fala com ela para parar de fumar. Eu confesso para vocês que naquele momento eu me assustei, porque essa pessoa na qual ele havia pedido para que eu desse esse recado não é uma pessoa muito próxima a mim, não é uma amiga, não é alguém que eu troque muito contato, informação. Então, no momento em que ele me pede para passar esse recado, eu confesso para vocês que eu relutei. Isso porque aquela mensagem para mim não fazia sentido. E aí eu comecei a questionar o Espírito Santo. Eu não vou falar isso não. O que essa pessoa não vai pensar a meu respeito? Eu vou me dar como enxerida na vida de uma pessoa que eu nem tenho tanta intimidade assim para falar a respeito do assunto? E no momento em que eu comecei a relutar, foi muito interessante. Eu comecei a ficar incomodada. Incômodo físico mesmo. Eu comecei a sentir um aperto no peito, como se fosse uma angústia. Começou a vir até falta de ar. Dizem que quando você questiona, que você teima, que você desobedece aquilo que o Espírito Santo faz, é isso que ele faz na nossa vida. Ele te incomoda até que você faça aquilo que foi confiado a você. E esse incômodo foi aumentando, até que eu resolvi pegar o meu telefone e mandar uma mensagem para essa pessoa. No exato momento que eu mandei a mensagem para essa pessoa, e fui breve na minha fala, eu disse: olha, eu estava aqui em oração, já estava prestes a dormir, o Espírito Santo me incomodou, pediu para que eu te falasse para você parar de fumar. Eu não sei se essa mensagem faz algum sentido para você, mas estou entregando o recado. E naquela hora veio um sono e eu adormeci. Hoje pela manhã eu fui ver que essa pessoa havia me respondido logo em seguida a mensagem que eu mandei. E para minha surpresa, fico até arrepiada contando isso aqui para vocês. Essa pessoa me respondeu da seguinte forma: Fabiola, eu estou até emocionada com a sua fala. Eu fiz uma cirurgia há poucos dias e eu estou em um processo de recuperação. Durante a minha recuperação eu não fumei mais. Porém, eu estou com abstinência do cigarro. Eu tenho sentido tontura, fraqueza e o tempo todo passa pela minha cabeça o desejo de fumar. Já pensei várias vezes em acender um cigarro, mesmo tomando esses medicamentos fortes que eu tenho tomado, porque eu tenho ficado muito ansiosa, a vontade de fumar é muito grande. No momento que eu ouvi a sua mensagem falando que o Espírito Santo te pediu para falar para eu parar de fumar, era a confirmação que eu precisava para persistir, para seguir firme naquilo que estava sendo difícil para mim, mas eu vi ali que tinha um cuidado de Deus sobre a minha vida. Sabe por que eu estou compartilhando essa experiência com você hoje? Para te mostrar que o Espírito Santo, ele fala conosco o tempo todo. Ele usa de pessoas, usa de situações para entregar recados a todo tempo. Mas nós precisamos parar de sermos racionais demais. Muitas vezes, quando o Espírito Santo fala conosco, a nossa racionalidade acaba falando mais alto. A gente quer entender com os nossos olhos racionais o que aquela mensagem quer dizer. E muitas vezes para mim, para você não vai fazer o menor sentido, mas para aquele que recebe a mensagem é exatamente o que aquela pessoa precisa receber, precisa ouvir naquele momento. Então gostaria de deixar aqui hoje essa reflexão para você, que eu tenho certeza que tem sido usado também por Deus.
que o Espírito Santo tem falado no seu coração, mas você muitas vezes reluta, você questiona, você acha que não é a hora de falar, você acha que não tem autorização para isso, e você precisa entender que nós não podemos negar o chamado que vem do Senhor, para que a gente não faça como Jonas. Vocês se lembram da história de Jonas? Quando o Senhor pediu para que ele fosse para Nínive, para pregar naquele lugar, e ele fugiu daquilo que era o chamado de Deus para ele. Ele não queria fazer aquilo que era a vontade do Senhor. E o que aconteceu com Jonas? Ele levantou a ira de Deus sobre a vida dele, porque o Senhor tinha um propósito com aquela mensagem que ele pediu a Jonas que entregasse. E Jonas foi desobediente, pagou um preço muito alto por isso, e nós muitas vezes temos a oportunidade de não seguirmos esse caminho de Jonas, de não precisar chegar ao ponto de sermos desobedientes e pagar um preço muito alto, levantando inclusive a ira do Senhor sobre nós. Então, para hoje eu deixo essa reflexão. Seja obediente à voz do Espírito Santo. Todos nós somos usados, todos nós somos instrumento de evangelização. O problema é que muitas vezes nós deixamos que as nossas distrações, que as tentações, a nossa racionalidade fale mais alto, e com isso a gente acaba se afastando da presença do Espírito Santo.